Esse programa é livre para todas as idades. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Viva Bem. Hoje é sexta-feira e estamos aqui mais uma vez para falar sobre qualidade de vida, sobre desenvolvimento, sobre saúde, e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre como desenvolver e a importância de desenvolver a autonomia nas nossas crianças, nos nossos pequenos. A gente vai entender esse conceito e como ele vai mudando também de acordo com a idade. Então, se você é pai, se você é mãe, se você trabalha com esse ramo, ou também é psicóloga, professora, avó, não importa. Se você convive com as crianças, hoje a gente vai falar bastante sobre autonomia e eu tenho certeza que você vai conseguir aprender bastante com a gente. Lembra que você consegue nos acompanhar através do Canal 10, do Instagram e o YouTube. Nossos programas também ficam salvos lá. Então você consegue nos acompanhar de segunda a sexta às 8h30, todos os dias aprendendo sobre saúde. Mas deixa eu apresentar nossa convidada de hoje. É ela que está aqui para falar sobre a autonomia, que é a Gislane Rodrigues. É um prazer te receber aqui, psicóloga infantil. Seja bem-vinda. Obrigada, Bia. É um prazer também estar com você mais uma vez aqui, faltando temas tão importantes, né? Exatamente, tão importantes, falando sobre a autonomia, sobre o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, mais uma vez, como da primeira vez que você participou. E eu queria que a gente começasse esse programa falando um pouquinho sobre o que é essa autonomia, para quem está em casa conseguir entender melhor como é que é essa palavra na prática. A autonomia nada mais é do que a capacidade de realizar tarefas de forma independente, né? Mas além de tarefas também está voltado para questões de tomadas de decisões, e aí é tão importante que a gente comece a desenvolver isso no início da vida para que futuramente seja um adolescente, um adulto que não venha interferir tanto, que tenha essa autonomia tanto nessas questões das tarefas como também nas tomadas de decisões, para que evite problemas futuros, né? Porque a falta de autonomia, enfim, com ela acarreta vários e vários problemas na vida de um adulto. Com certeza, com certeza. E às vezes a gente pode enxergar a falta de autonomia de uma maior forma ou de uma forma mais significativa no adulto e no adolescente, como você viu. E na criança, às vezes a pessoa acha fofo, acha que ela ainda vai aprender, é porque ela é muito novinha. E eu queria que você falasse sobre essa autonomia em diferentes idades também, porque é diferente para uma criancinha de 2 anos e a autonomia de uma criança de 7. É diferente? Sim, é diferente. E assim, é uma pauta bem importante, né? Você falou, quando a gente pega uma criancinha pequena, a gente pega muito a questão da superproteção dos pais. E aí, como você diz, acha fofo ter que fazer isso e aquilo, só que a gente precisa estar desenvolvendo isso no início. Logo, lógico que tem as suas fases, né? A gente precisa fazer esse desenvolvimento de acordo com as tarefas, de acordo com sua faixa etária. Como, por exemplo, uma criança de 1 a 2 anos. Para a gente poder estar desenvolvendo autonomia, a gente vai desenvolvendo nas primeiras coisas. Na questão da alimentação, dando pequenas tarefas e sempre com a supervisão, até porque é uma criança ainda. Quando a gente parte para pegar para uma idade de 4 a 5 anos, a gente já pode estar colocando essa criança para desenvolver tarefas um pouquinho mais complexas, como, por exemplo, escovar os dentes, tomar banho sozinho, sempre com a supervisão, porque assim, para que a criança desenvolva, para que a criança aprenda, a criança precisa de alguém para estar ajudando ela nesse processo, como também tem a questão dos perigos, né? Precisa sempre estar, de certa forma, supervisionada por um adulto. E aí, quando a gente parte para a idade, a partir de 7 anos, a gente já vai partindo também para essa questão que vai além da autonomia de tarefas, a questão da tomada de decisão. Então, assim, já é interessante que os pais venham a incentivar isso, de deixar a criança começar a tomar suas próprias decisões, seja de formas mais simples, como, por exemplo, escolher uma roupa de acordo com o que a criança goste, colocar a criança para, de certa forma, escolher a atividade em que ela quer participar e até dar responsabilidades pequenas, como, por exemplo, você é responsável por toda a vida que você acordar, você arrumar a sua cama. Isso vai fazer uma diferença muito grande na vida dela lá na frente.
Essa questão de escolher a roupa ou de escolher até mesmo uma atividade que quer fazer, às vezes os pais pensam que a criança não é capaz. Ah, meu filho, eu não acho que ele seja capaz de escolher, ou ele vai escolher uma roupa feia que não vai ficar legal, ou ele vai escolher uma atividade. Não, eu acho que essa atividade é melhor para ele. Isso acontece também, dos pais pensarem que essa criança não é capaz de tomar essas pequenas decisões? Sim, sim, isso acontece assim. E muitas vezes os pais não conseguem enxergar, né? Porque quando a gente pega para essa questão de que o fato de uma criança ter essa autonomia e até mesmo digamos assim, essa liderança de escolher a sua roupa, isso fortalece também muito na questão da autoestima. Então, assim, quando os pais pegam por esse lado de achar que não é capaz, ou até mesmo de dizer assim, mas vai ficar muito feio, ele está, de certa forma, implicando até nessa questão da autoestima e reforçando, de certa forma, a incapacidade dessa criança, porque essa criança vai dizer, poxa, se eu não sou capaz de escolher minha roupa, será que eu sou capaz de fazer outra coisa mais lá na frente? Então, assim, são processos. E essa questão de dizer assim, isso é feio, é bonito, isso é muito uma questão de visão, né? Às vezes o que é bonito para mim não é bonito para você, e enfim, isso vai muito. Eu acho tão engraçado deixar as crianças escolherem as próprias roupas. Quando você vai ver, ela faz uma combinação que você nunca imaginou, que você nunca pensou, e ela tá super feliz com aquela combinação. Então, conseguir aproveitar esses momentos também, porque esse momento, por exemplo, que às vezes o pai poderia estar estressado porque o filho escolheu a roupa e achou feio, pode ser um momento também em família, ele aproveitar aquilo ali. Então, é necessário ter essa visão também de que aquele momento pode ser aproveitado e levado de outra forma? Sim, sim, é necessário, porque assim, é um momento entre pai e filho, ou entre mãe e filho, enfim, independente do parente que esteja vivenciando aquilo, como também é um momento em que a criança vai ficar muito feliz, né? E vai até se aproximar mais. Por exemplo, quando o pai deixa fazer, a mãe deixa, poxa, meu pai é muito legal, porque ele está deixando eu fazer isso, ele está me fortalecendo dessa forma. Então, é importante também que os pais cheguem a ter essa visão. Com toda certeza. E aí você falou sobre essa diferença de autonomia ao decorrer da idade mesmo. E aí é importante o pai conseguir até entender, né, o que é que a criança é capaz, de acordo com a idade. Mas quando a gente fala sobre crianças atípicas, crianças que têm um diagnóstico de TEA ou de TDAH, vai ser um pouquinho mais difícil conseguir entender o que é que a criança já tem propriedade para fazer nessa relação da autonomia? Quando a gente parte para pregar uma criança que vem a ter um diagnóstico, principalmente voltado para essas questões de atraso de desenvolvimento, envolve inúmeros fatores, né? Pegando o gancho, o primeiro fator, acredito que seja a superproteção dos pais, né? Porque, de certa forma, pelo fato da criança ter algumas barreiras, então, automaticamente o pai ou a mãe já dá essa superproteção. E também parte para a questão das barreiras, porque assim, muitas vezes uma criança por exemplo, uma criança com TEA, ela vai vir com uma dificuldade motora muito grande. Então, por esse fato da dificuldade motora, às vezes ela não vai conseguir fazer a alimentação sozinha. Então, assim, já é uma coisa mais complexa, uma coisa que a gente precisa estar trabalhando primeiro essa dificuldade motora, para que depois a gente venha a desenvolver essa questão da autonomia, por exemplo, dele comer sozinho. Quando a gente parte para a questão do desfraude, né? Para a gente fazer um desfraude em uma criança típica, de certa forma é mais fácil, porque chega os sinais de prontidão, a gente consegue fazer. Quando a gente pega uma criança com TEA, já se torna mais difícil, porque existem outras questões por trás. Existem questões sensoriais que muitas vezes não é tão fácil para que a gente consiga fazer esse desfraude. Então, assim, quando a gente pega para essas crianças que têm atraso no desenvolvimento, acaba sendo uma coisa muito, muito mais complexa. E que precisa muitas vezes de toda uma rede, né, de profissionais, são vários profissionais para trabalhar junto para essa criança conquistar esses pequenos marcos, um pouquinho mais de autonomia a cada passo. Sim, sim, precisa em que toda a equipe esteja integrada junto, trabalhando nisso, né, porque como eu falei, são inúmeras questões. Então, assim, se a gente for citar a níveis de terapia, precisa de um terapeuta ocupacional, porque a gente vai estar precisando estar trabalhando essas questões do AVDs e essa questão sensorial. Precisa da fonoaudióloga, porque, assim, muitas vezes essa questão da comunicação vai implicar muito, né? E aí também precisa do psicólogo enquanto analista do comportamento, para que a gente possa estar trabalhando na terapia o aspecto comportamental disso. Então, assim, precisa envolver toda essa equipe.
É toda uma rede para que essa criança consiga construir essa autonomia que é tão desejada na sua infância e para lá, né, para a adolescência e para a vida adulta, como a gente estava conversando. A gente vai para o nosso primeiro intervalo, não sai daí que voltamos já já. Que bom encontrar você por aí. Eu tenho um convite especial para te fazer, que eu não podia deixar passar em branco. Todos os dias, de segunda a sexta, de 9h30 às 11h30 da manhã, aqui na Telecab, eu comando o programa Do Seu Jeito, um programa repleto de entrevistas, convidados especiais, bem à vontade, compartilhando conhecimento e muita descontração junto com você. Além de matérias exclusivas, reportagens, é o programa certo para você começar as suas manhãs. Espero você! Na Liga de Mossoró, cada passo é um ato de amor. São mais de 170 mil atendimentos por ano, transformando vidas e levando esperança na luta contra o câncer. E com a sua ajuda, podemos fazer ainda mais. Seja um amigo da Liga. Acesse ligademossoró.org.br e saiba como ajudar. Olá, amigos do clube, sejam bem-vindos. Em cada episódio, Silvia Nicolau traz receitas incríveis para a sua cozinha. De segunda a sexta, sempre a partir das 11h30, aqui na Telecab, Canal 10. Não percam! Até a próxima aula. Deixa eu te fazer uma pergunta, aliás, duas. O jeito que você assiste sua TV ou usa a sua internet é o mesmo de antigamente? Não, né? Hoje tudo mudou. Você escolhe o que quer assistir e assiste a hora que quer. Resolve tudo rapidinho. E se o seu jeito de se conectar e assistir mudaram, a sua TV e a sua internet precisavam mudar também. E foi exatamente isso o que a Telecab fez. Chegaram os novos planos da Telecab. Clique, Next, Turbo e Infinity. São até 127 canais para você não perder nada e até 1 GB de velocidade para viver tudo sem travar. E quando precisar, você tem suporte rápido e uma internet que acompanha o seu ritmo. Mais canais, mais velocidade, mais liberdade, mais qualidade para a sua rotina. Nova experiência Telecab. Descubra o que mais combina com você. Tá chegando o São João! E com ele, a maior cobertura de TV da região. A Telecab está preparando uma programação especial para levar até você toda a emoção do São João de Açu, do Mossoró Cidade Junina e dos grandes festejos juninos de toda a região. São dezenas de profissionais trabalhando com dedicação, tecnologia e paixão para mostrar cada detalhe dessa festa que é tradição, cultura e alegria do nosso povo. Prepare o coração, porque vem muita emoção por aí. São João Telecab, conexão que aquece o coração. Quer ficar bem informado? As principais notícias da região você confere aqui no Telenotícias. A primeira edição às 12h30. A segunda edição do Telenotícias às 18h30. Jornalismo de excelência você encontra aqui na Telecab 10.
Oi, gente! De segunda a sexta temos um encontro marcado a partir das 15h30. Música, informação e muito bate-papo aqui, ó. No Tarde Demais. Já estamos de volta e hoje estamos conversando sobre a autonomia, a importância e como desenvolver essa autonomia também das crianças. A Gislane está aqui ao meu lado, tirando essas dúvidas, explicando para a gente. E eu queria que a gente começasse esse segundo bloco falando um pouquinho sobre quais são os principais erros, ou quais são os principais sinais de alerta, melhor dizendo. Quais são os sinais de alerta que os pais devem, ou quem está com aquela criança todo dia, deve ficar atento quando essa criança não está desenvolvendo a autonomia, para perceber e procurar ajuda. Quando a gente parte para questões de erros, digamos assim, né? A gente volta a falar daquela questão da superproteção, como também eu acho que um erro bem visível hoje, que a gente consegue até ver em alguns locais que a gente anda, é muita questão quando parte para uma criança se alimentar e o pai expõe a tela para isso. Né? Então, assim, a criança está lá de frente à tela e o pai está lá dando, o pai ou a mãe dando alimentação. Então, assim, querendo ou não, isso é um erro, isso de certa forma é uma barreira para gerar impedindo que aquela criança se alimente sozinho. E aí, quando a gente parte para questões de sinais de alerta, a gente pode ver, pode estar voltado para a ansiedade da criança em fazer aquela atividade, o medo, né? De certa forma, por alguma forma, gerou um gatilho da incapacidade na criança e a criança tem aquele medo de realizar a tarefa, né? Que isso também é uma coisa a ser pensada até por parte dos pais. Você falou uma coisa muito importante na questão da roupa. Às vezes os pais ficam até estressados quando a criança quer escolher aquilo. Quando a gente parte também para a questão da alimentação, muitas vezes os pais comentam: ah, eu vou dar ele porque ele vai fazer muita bagunça. Então, assim, será que de certa forma, quando a criança estava realizando aquela atividade, o pai ou a mãe não chegou a brigar e gerou esse medo, essa ansiedade e essa incapacidade da criança de querer realizar a atividade? Então, assim, a gente precisa ser muito cauteloso quando a gente parte para essa questão de realização de tarefas. Apesar da autonomia ser uma coisa que a gente já tem, que a gente vai desenvolvendo com o tempo, mas também existem inúmeros fatores ambientais e fatores em que a gente não consegue controlar, que de certa forma pode se tornar uma barreira para essa autonomia. Quando a gente fala sobre essa parte de ser cauteloso, às vezes o responsável, o adulto está naquela rotina, está naquele estresse tão grande que não imagina como aquela frase ou a forma que ele reage pode acabar afetando a criança, né? A criança não vai entender, ou foi só uma coisa que eu falei, não tem problema não, e não imagina que aquilo ali pode ficar como um trauma, como um gatilho, como você falou. Às vezes os próprios pais precisam de ajuda para saber como podem ajudar essa criança da melhor forma. Exatamente, né? Às vezes a gente não sabe, por mais que aquela atitude para a gente seja pequena, a gente não sabe o impacto que vai causar na criança, né? E provavelmente para que a criança esteja nesse processo de ansiedade, de medo, de sentimento de incapacidade de realizar alguma coisa, é porque provavelmente aconteceu alguma coisa antes. Então, para os pais que estão passando por esse processo, a criança está se sentindo incapaz, às vezes incapaz, por exemplo, de fazer uma provinha na escola, que fica muito nervoso, fica muito ansioso, o que é que eles podem, além de procurar ajuda, claro, a gente fala aqui sobre procurar ajuda profissional, mas em casa, o que é que ele pode mudar para tentar encorajar mais esse filho que está apresentando esse medo nessas coisas do dia a dia? Às vezes a criança tem medo até de ir ao banheiro com a luz apagada, ou coisas assim mesmo. Pode ir aos poucos, né, expondo à criança essa atividade, ou, enfim, dependendo do que for, reforçando sempre positivamente, elogiando a criança, essa questão do banheiro que você citou, a criança está com medo de ir no banheiro, tá, filho, hoje eu vou com você, no dia seguinte, hoje eu vou ficar aqui na porta. E aí, quando a criança conseguiu sempre naquela positividade, filho, muito bem, você conseguiu, sempre mostrando, expondo para a criança que ele é capaz daquilo, reforçando de certa forma e aumentando essa coragem e essa autoestima na criança. E são várias atividades que às vezes a criança ela faz e fica até esperando a gente reforçar, a gente falar, muito bem, você conseguiu. E é um mundo de atividades que às vezes a gente tem que reforçar e acaba não fazendo isso com a correria do dia a dia. Exatamente, né? Essa questão do reforço ela é extremamente importante, né?
A gente só quer fazer, quando a gente faz alguma coisa, a gente ama ser elogiado. Então, por que uma criança também não amaria? E aí, como você disse, às vezes na correria do dia a dia e tudo mais, os pais acabam não elogiando, mas não sabem o quanto isso é importante, o quanto isso fortalece a criança. O fato de elogiar, o fato de enxergar, de parabenizar por ele ter feito aquilo, por mais mínima que seja a atitude, isso fortalece muito a autoestima da criança. Isso cria um adolescente, um adulto confiante, com a autoconfiança muito grande, que vai conseguir realizar tarefas futuras de forma independente, de forma autônoma, com coragem, com autoestima elevada. Então, assim, essa questão do reforço, essa questão do elogio é um sinal de extrema importância. Eu coloquei uma pergunta aqui também sobre a questão da timidez. Crianças que são mais tímidas, que são mais caladinhas no cantinho delas, elas têm mais problema ou mais dificuldade, melhor dizendo, em desenvolver essa autonomia? Não necessariamente, né? A timidez, ela é muito atrelada à questão social. E assim, às vezes, a criança tímida, ela até tem essa autonomia mais elevada. Porque, por exemplo, ela é tão tímida a ponto de pedir para alguém fazer aquela atividade por ela. Então, ela já vai lá e faz. Então, assim, não necessariamente a timidez está atrelada a essa questão da autonomia, porque a timidez está mais voltada para uma questão social. Perfeito, então já é um mito também essa parte, vai depender muito de cada criança, como você falou. Eu queria que a gente voltasse a falar um pouquinho sobre a questão das telas. Você citou o exemplo das telas, enquanto as crianças, como a gente percebe muito, que às vezes os pais recorrem a isso para a criança se sentar, para ela acalmar e acaba perdendo esse momento que é de autonomia, como você falou. Mas as telas, elas podem acabar atrapalhando muitos outros momentos que a criança poderia estar construindo essa autonomia, não é? Porque assim, a autonomia, ela é como de certa forma, uma coisa natural que a gente se desenvolve, né? Que a gente desenvolve. Mas para que a gente venha a desenvolver isso, depende de inúmeros fatores. Então, assim, às vezes a tela, ela acaba sendo uma barreira para isso. A criança, ela é exposta à tela muito cedo, então quando ela é exposta à tela, ela não consegue aproveitar aqueles momentos de brincadeira, que é um momento primordial para a gente estar desenvolvendo certas habilidades e até mesmo essa autonomia. Então, assim, a tela, não só para autonomia, né, deixando claro que hoje é um problema que eu acho que futuramente ainda vai ser um problema maior ainda, ela implica, ela traz inúmeros prejuízos na vida da criança. Não vamos também ser general a ponto de dizer, não é para expor a criança à tela, né? Todo mundo gosta, a gente gosta, mas assim, sempre com cautela, sempre no tempo correto, sempre com precaução, porque ela, de certa forma, traz inúmeros prejuízos, né? E além dos prejuízos que ela traz, ainda gera essas barreiras de tirar a criança de coisas naturais que a criança poderia estar desenvolvendo. Exatamente, a gente precisa estar muito atento a esses pontos das telas. A gente vai para mais um intervalo e na volta tem verdade ou mito, então não sai daí. A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Exames por ano, 20 mil tratamentos de quimioterapia e mais de 100 mil atendimentos. É isso que você faz quando ajuda a Liga de Mossoró, instituição que há 23 anos cuida de pessoas com câncer. Juntos, podemos fazer ainda mais. Seja um amigo da Liga e conheça
Há 31 anos, a Telecab nasceu de um sonho: conectar pessoas e aproximar histórias. Com coragem, trabalho e determinação, esse sonho deu origem a um projeto que, ao longo do tempo, se transformou em uma das maiores empresas do seu segmento. A Telecab atende mais de 110 mil clientes e está presente em mais de 100 cidades nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. São milhares de histórias conectadas todos os dias por mais de 500 colaboradores. Seguimos juntos em constante evolução, investindo em tecnologia, inovação e excelência para conectar você, nosso cliente, ao que há de melhor. Porque conectar vai muito além da tecnologia. É estar presente nos momentos mais simples e nos mais importantes. É reunir a família em frente à TV, é acompanhar as notícias da nossa terra, é se manter informado, é se sentir perto, mesmo quando a distância existe. São 31 anos de história, 31 anos de desafios superados, de evolução constante e de compromisso com você. Telecab, 31 anos conectando você ao que realmente importa. Já estamos de volta e agora nós vamos de verdade ou mito, então pode soltar a vinheta. Gislane, explica pra gente se é verdade ou mito, ou se depende também, recapitulando alguns pontos que a gente conversou. Crianças pequenas são incapazes de tomar decisões simples? Mito, né? Mas como você falou, depende muito da decisão, porque isso está muito atrelado à questão da idade da criança, né? A gente não pode pegar uma criança pequena, e dar uma decisão em que não é adequada para a idade dela. Então, assim, isso vai depender muito, mas não são incapazes. A questão da roupa, se você pega uma criança pequena, ela é super capaz de escolher aquilo que ela quer vestir, lugar aquilo que ela quer comer. Às vezes o que ela quer brincar também, ou até um tema de aniversário, como a gente estava conversando antes de começar o programa. Então são decisões que a criança, já é muito importante ela ser ouvida desde pequenininha. Permitir que a criança tente e erre, ajuda no desenvolvimento da autonomia? Sim, verdade. Como é que a gente vai aprender se a gente não errar, né? Primeiro a gente precisa errar para poder aprender. Então, assim, o fato da criança não estar conseguindo, o fato da criança estar, de certa forma, errando, não quer dizer que ela não vai desenvolver, mas é que a gente precisa apoiar e estar junto com ela para que ela venha desenvolver essa questão da autonomia. Porque às vezes a criança erra e o pai já fica desesperado, pensando que ela não vai conseguir. Não, eu tenho que fazer porque ela não vai conseguir. Então, tem um pouquinho de paciência também e confia nesse processo. Sim, tudo são processos, né? Já linka com o nosso próximo. Fazer tudo pela criança demonstra mais cuidado e amor? Demonstra cuidado e amor, mas ao mesmo tempo acaba impedindo essa questão da autonomia, né? Porque, tipo assim, quando a gente pega uma criança, se eu tenho uma pessoa para fazer tudo por mim, por que é que eu vou me esforçar para aprender e fazer se aquilo ali já está fácil? Já está nas minhas mãos. Então, aquilo acaba implicando automaticamente na autonomia da criança. E são pequenas coisas que vão fazendo essa grande diferença. Eu lembro que assim que as minhas sobrinhas, elas ficaram já um pouquinho maiores, a minha irmã botou uma fruteira, aquela fruteira que fica bem acessível para as crianças que têm os andares, e ela colocou ali várias frutas que elas gostavam. Então, quando elas estavam com vontade de lanchar, elas já corriam lá na fruteira e pegavam a fruta que elas queriam. E aí, uma ia descascar a banana e a outra não conseguia porque era menorzinha, a mais velha ajudava a descascar. Então, são coisas pequenas que às vezes fazem uma grande diferença naquele dia a dia da criança, que você consegue mudar na sua casa e você nem imagina como aquilo ali vai ajudar as crianças. Eu adorava ver elas escolhendo as frutas. E o quanto vai ser importante para a criança, né? E às vezes uma mordia e queria devolver, a gente tem, não, você começou, vai comer mais um pouquinho agora. Então, é muito bom aproveitar esses momentos. Eu adoro. E crianças autônomas tendem a desenvolver maior senso de responsabilidade? Sim, não só a questão do senso de responsabilidade, como tem a tendência a ser um adulto ou um adolescente com a autoestima mais elevada, com uma confiança muito grande, porque tem aquela capacidade de enxergar que ele é capaz de fazer alguma coisa. E voltando, ou melhor, e conectando com essa parte da adolescência, a gente escuta também aqueles termos falando, se você não ensinou para o seu filho na infância a arrumar a cama, como é que ele vai ser um adolescente que arruma a cama? Ou como é que ele vai ser um adulto que toma as decisões por ele, um adolescente que toma as decisões?
ou porque meu filho fica indo na das outras na escola, como é que ela não toma decisão por ela mesma. Tudo isso está conectado com essa autonomia na infância que a gente está trazendo hoje? Sim, com certeza, porque assim, o fato simples de você dizer, eu não ensinei o meu filho a arrumar a cama. Não é uma coisa simples, porque assim, aquilo ali, de certa forma, vai ter alguém para fazer por ele. Só que, automaticamente, isso vai implicar em que um adolescente, em que ele não consegue arrumar a própria cama e muitas vezes ele não consegue arrumar as coisas da própria vida. Então, é que nem você diz, acaba interferindo nessa questão de muitas vezes não ter a confiança da tomada de decisão por um fato simples que ele não desenvolveu lá na infância. Então, assim, a gente costuma muito dizer, né? A infância é a base sólida da casa que a gente constrói enquanto adulto e um adolescente. Então, muita coisa que a gente não vai, de certa forma, ter o acesso ou desenvolvimento na infância, vai implicar futuramente quando a gente for um adulto ou um adolescente. E a gente sabe que para construir uma casa, se a gente não fizer a base, de certa forma, firme, constante, a gente vai ter problemas futuros. Aí, quando esses problemas futuros chegam, é mais difícil, né? Sim, tem como sim. melhorar, mas aprender como um adolescente, um adulto, ter um hábito que você nunca teve, é bem mais difícil do que uma criança. Com certeza. E aí são muitos pontos que a gente falou hoje ao decorrer do programa sobre autonomia, mas para as famílias que estão nos acompanhando, se a gente pudesse reforçar por onde começar, as famílias que estão nos acompanhando com as crianças menorzinhas e perceberam que é muito importante, mas como é que a gente pode começar para a gente ir encerrando o programa? A gente já pode começar na primeira infância, né? A partir enquanto bebê. Claro, como eu falei, sempre aquela questão da supervisão. Mas eu acho que o primeiro ponto é a questão da alimentação, né? Da introdução alimentar. Então, é muito importante em que a criança, ela tenha aquela experiência de começar a experimentar os alimentos, a se alimentar sozinha. Eu acho que isso já é o primeiro ponto em que ela vai conseguir, de certa forma, desenvolver a autonomia em outras tarefas. E aí, sempre com o suporte, com o apoio dos pais, e as outras tarefas desenvolvendo de acordo com sua faixa etária, que também a gente não pode correr antes do tempo, né? Não pode dar um passo maior do que a perna, não pode pegar uma criança bem pequenininha e dar uma tarefa que ela não vai conseguir executar. Aquela velha bagunça na introdução alimentar que as crianças fazem, que às vezes os pais se desesperam com medo, né, de sujar tudo, mas que é muito importante, como você falou. Quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, conhecer um pouquinho mais sobre você, como é que consegue fazer isso? Pode estar olhando lá no Instagram, né? Lá no Instagram também tem um número de contato e lá também tem algumas postagens, alguns posts que a gente sempre está postando lá educativo, para estar dando essas informações que são tão importantes. E a autonomia é um dos principais pontos que você traz, não é mesmo? No seu trabalho e no seu dia a dia. Isso. E eu quero agradecer a sua participação. É muito bom te receber aqui mais uma vez, falando sobre esse tema tão importante para as famílias que estão nos acompanhando. Eu agradeço também, Bia, mais uma vez pelo convite, né? E o quanto é importante a gente estar expondo essas coisas. Principalmente hoje eu achei assim um tema primordial, porque a autonomia, por mais básico que seja, por mais que seja uma coisa que desenvolve, de certa forma, é uma coisa que já está instalada na criança, mas que a gente precisa também estar de olho nesses sinais que hoje em dia, com essa vida corrida que a gente vai levando, acaba, de certa forma, trazendo alguns prejuízos. Com certeza, são muitos prejuízos, como a gente trouxe ao decorrer do programa, e são muitas dicas também para as famílias que estão nos acompanhando. Muito obrigada mais uma vez, a gente vai para mais um intervalo e na volta a gente fala sobre outros temas, então não sai daí. Há 25 anos, a Liga de Mossoró tem se dedicado a transformar vidas, oferecendo não apenas tratamento contra o câncer, mas também apoio emocional e social. Fui acompanhante de um paciente e tudo teria sido mais difícil sem o apoio da Liga de Mossoró. O apoio da Liga de Mossoró é fundamental para o sucesso do meu tratamento. Liga de Mossoró, 25 anos, uma história feita de amor, cura e esperança. De segunda a sexta, sempre a partir das 7 horas. Ah, Orson, você não sabe de nada. A cada dia, personagens incríveis vão te levar para lugares mágicos, cheios de alegria e aprendizado. Na Telecab Canal 10,
Você e sua família têm um encontro marcado com os desenhos mais fofos e emocionantes. É diversão garantida, só na Telecab Canal 10. Esperamos você, de segunda a sexta, sempre a partir das 7 horas. Telekids! Já estamos de volta e agora a gente vai mudar um pouquinho do tema da saúde. A gente falou bastante sobre autonomia, sobre o desenvolvimento das nossas crianças, mas a gente vai falar agora um pouquinho sobre cultura lá do município de Apodi e também sobre essa questão do próprio Lajedo, que está acontecendo um novo processo e é claro que a nossa amada repórter Ticiara Macedo vai trazer mais informações sobre essa recatalogação das espécies lá do Lajedo. Vamos conferir. Uma pesquisa desenvolvida por professores e estudantes do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFERSA, está ajudando a ampliar o conhecimento sobre a biodiversidade da Caatinga. O trabalho tem como foco a catalogação e o estudo de espécies vegetais encontradas nos afloramentos calcários da Chapada do Apodi. Pinturas rupestres, fósseis de animais, o Lajedo de Soledade conta uma história de milhares e milhares de anos. Mas aqui existe outra riqueza que está sendo descoberta pouco a pouco. É o afloramento calcário, a flora da Chapada do Apodi, de plantas que só existem nesta região. A pesquisa é desenvolvida dentro da disciplina de fitogeografia, área que busca compreender os padrões e processos que influenciam a distribuição das plantas. Na região da Chapada do Apodi, características como o tipo de solo e a presença de formações calcárias exercem papel fundamental na ocupação e sobrevivência de diversas espécies. O nosso foco é o semiárido, o nosso foco é a Caatinga. Então a gente veio aqui saber como essas plantas, por que e como essas plantas estão distribuídas aqui nos afloramentos calcários da Bacia Potiguar, que é uma área muito peculiar, uma área muito particular dentro da Caatinga, dentro do semiárido, por conta do tipo de sedimento, né, do solo alcalino. Um dos destaques do estudo é a identificação de espécies de plantas consideradas endêmicas dos afloramentos calcários da Bacia Potiguar. Isso significa que elas só existem nessa região e em nenhum outro lugar do planeta. Os afloramentos calcários, né, que são os nossos lajedos de calcário, eles são restritos a essa região do país e as plantas elas também desenvolveram adaptações suficientes para viver nesse ambiente, que para outras, né, acaba sendo um ambiente que, no nosso conceito humano, é considerado hostil, né, mas são linhagens de plantas, são grupos de plantas que evoluíram para viver exclusivamente nesses ambientes. Para quem está há quase 4 décadas acompanhando as descobertas no Lajedo, esse trabalho representa um reconhecimento do potencial da biodiversidade da Chapada do Apodi. Vai fortalecer esse trabalho que iniciou há 36 anos atrás. O que era um sonho, hoje a gente está começando a ver uma luzinha aqui no fim do túnel, em que isso aqui está começando a ser visto pela comunidade científica, não só aquela que iniciou, que tinha o sonho que alguém, isso aí não vai dar em nada, mas nós estamos aqui fazendo turismo sustentável. Para os pesquisadores, conhecer a biodiversidade é o primeiro passo para garantir sua preservação. Os estudos desenvolvidos na região contribuem para a formação de novos especialistas e para a valorização do patrimônio natural da Caatinga. E aí o que a gente tem como expectativa nos resultados preliminares que a gente já teve é que a maior parte das plantas herbáceas, né, o maior número de indivíduos, são plantas muito raras e até ameaçadas de extinção. Além disso, nessas áreas calcárias, né, já há espécies exóticas, que são espécies que não são brasileiras e acabam atuando como espécies invasoras, elas competem com as espécies que já existem aqui, inclusive podem até promover extinção, né, de plantas e até de outros animais. As descobertas reforçam a importância científica e ambiental da Chapada do Apodi, um território que continua revelando espécies únicas e mostrando que ainda há muito a ser conhecido e preservado no bioma Caatinga. Muito obrigada, Tice. Muitas vezes a gente nem sabe sobre o que está acontecendo, a importância do Lajedo, que é tão pertinho da gente. Se você estiver nos acompanhando de Mossoró, de Açu, de outras cidades também, é bem pertinho. Muitas vezes a gente não visitou e não sabe a importância que tem para o nosso estado e para a cidade de Apodi. Muito obrigada, Ticiara. Agora a gente está ficando por aqui. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira, às 8h30 da manhã, sempre falando sobre saúde.
A gente está sempre com o nosso encontro marcado e eu aguardo por vocês. Pessoal, um excelente final de semana. Vamos aproveitar muito, vamos cuidar da nossa saúde, aproveitar esse MCJ também, o São João de Iaçu que está acontecendo e muitos outros festejos juninos. Aproveitar bastante esse mês que a gente espera tanto, né? O ano inteiro. A gente volta a se encontrar na próxima segunda. Um abraço, um beijo muito grande e até mais.